Saudações a todos. É com muita alegria que damos início à nossa série de vídeos a respeito de história da igreja. É salutar, já nesse início, falarmos que não temos a pretensão de esgotar os temas e de fazer desses vídeos um curso de história da igreja, pois não teremos a capacidade de, em pouco tempo, em vídeos que serão curtos, abordar a profundidade dos temas. O nosso objetivo é mostrar de forma expositiva, demonstrar de forma concisa um pouco da história da Igreja Católica para que quem nos acompanha tenha o estímulo de aprofundar e conhecer melhor a sua igreja. Então, o tema do nosso primeiro vídeo é perseguições. E falarmos de perseguição aos cristãos, e nós estamos falando de primeiros séculos do cristianismo, inevitavelmente teremos que falar da expansão. Então, perseguição e expansão são faces da mesma moeda. De um lado, nós temos uma religião que surge numa região pobre, né, que era a Judéia, ali a Galileia, o país dos judeus, e dali se espalha para o mundo, né, se espalha para todo o Império Romano. E nesse se espalhar, né, nós vamos encontrar ver o choque de realidades. Nós temos os cristãos com todo um modo de vida, de fé, de entendimento, né, de uma maneira própria, e nós vamos ter do outro lado aqueles povos que compreendem o Império Romano, que tem sua cultura, que tem sua religião, e nesse choque haverá as perseguições. Então, os discípulos e apóstolos se dirigem a outros povos levando a mensagem do Evangelho, conforme Cristo os ordenara. No entanto, em muitos lugares eles eram ignorados ou perseguidos, haja vista já existirem estruturas religiosas e políticas bem organizadas. Apesar de dificuldades, muitas comunidades foram fundadas. Ocorreram fatores que ajudaram a disseminação do Evangelho e fatores que desencadearam as perseguições. Poderíamos mencionar como fator determinante a fidelidade a Cristo como um ponto positivo da evangelização, porém este mesmo fator contribuiu para as perseguições. E eu queria fazer uma observação nesse último tópico, porque de fato o fator fidelidade à fé cristã, fidelidade a Cristo, ela vai ser um fator que vai, de um lado, atrair novos convertidos, novos cristãos, porém, de outro lado, também vai causar a fúria, a ira de governantes e de povos de religião, de maioria religiosa, né? Então, isso é um dado que não podemos ignorar, né? O cristianismo ele se expandiu sim, né? Houve sim um crescimento, houve um alargamento das fronteiras, né? O cristianismo deixou de ser um fenômeno nacional, como era o judaísmo, e passou a ser um fenômeno universal. Porém, nesse processo de expansão, houve também o repúdio, a resistência. E dentro desse contexto de perseguição, a perseguição ela vai ter início com os próprios judeus. O cristianismo ele surge dentro da sociedade judaica. Então era natural que os primeiros a perseguir os cristãos fossem os próprios judeus. Lembremos que até o próprio apóstolo Paulo ele se reconhece como alguém que perseguiu a igreja. Antes dele se converter, antes dele abraçar a fé, ele era um perseguidor da igreja. Ele fala isso muito claramente nos seus escritos. Então, as autoridades judaicas buscavam prender os discípulos de Jesus, pois pregavam doutrina diversa do judaísmo e não observavam os preceitos religiosos deles. Então, basicamente, o judaísmo, os judeus, as autoridades judaicas, eles perseguem os cristãos porque eles não observam as leis de Moisés. Eles se colocam como uma comunidade apartada. Também vamos lembrar o episódio do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que fala da questão onde houve a questão do concílio ali em Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram, né,
provocados pelo apóstolo Paulo na questão da circuncisão. E ali já houve um rompimento com o judaísmo, porque passou que agora os novos convertidos eles não precisariam se circuncidar, então já havia um afastamento. Então esse afastamento cada vez mais crescente, né, inclusive de fé, né, de objetos de fé, fez com que os cristãos fossem perseguidos. E aí nós podemos conferir, coloquei algumas referências de alguns capítulos e versículos para você olhar lá alguns relatos de perseguição. E a imagem que ilustra esse slide aí é o martírio de Santo Estevão, né, o primeiro mártir cristão, cuja memória litúrgica se faz no dia 26 de dezembro. A outra faceta da perseguição aos cristãos se dá por parte dos romanos, certo? E vai ser essa perseguição a que vai render mais mártires para a igreja. E temos que fazer algumas observações. Os romanos eles costumavam ser tolerantes com a religião dos povos conquistados. Porém, quando a fé cristã chega ao coração do império, passa a ser vista como ameaça, pois os cristãos negavam culto aos imperadores e muitos cidadãos romanos abraçavam a fé em Cristo. Então, quando a fé ela chega no coração do império, e lá na cidade de Roma, e a segunda tradição da igreja, os apóstolos Pedro e Paulo, são eles que fundam a comunidade cristã de Roma, e essa novidade do evangelho encontra uma Roma decadente, tanto política quanto moralmente, espiritualmente falando. Então isso facilita o trabalho do evangelho e a penetração nos corações, de modo que muitas conversões. E isso coloca em risco a religião dos romanos. Então as autoridades começaram a enxergar com muito maus olhos a religião cristã, devido a esta afronta ao culto dos deuses pagãos, ao culto do próprio imperador, que era visto como uma divindade. Né? Inclusive lembremos que era uma tradição dos romanos, que quando o imperador morria, acreditava-se que ele iria ocupar um espaço entre os deuses, o que chamava-se de apoteose. E essa perseguição romana ela pode ser dividida em fases. Né? Existe a primeira fase, que vai do imperador Nero ao imperador Filipe, e compreende entre os anos de 54 e 259. E a segunda fase é a partir do imperador Décio. E agora a gente vai olhar alguns relatos de alguns imperadores. É claro que não dá para falar de todos os imperadores que empreenderam perseguição. Vamos aqui pensar, destacar alguns imperadores em particular. O primeiro é o imperador Nero. É ele que inicia as perseguições aos cristãos dentro do Império Romano. E aí tem esse relato de que ele prendia e martirizava cristãos como forma de espetáculo para o povo. Era muito comum que Nero fazia as chamadas tochas vivas. Cristãos eram amarrados em estacas, né, em cruzes, e eram queimados vivos. E isso era uma atração para o público. Veja bem o grau de violência que esse imperador empreendia aos cristãos. E uma curiosidade é que em seu reinado foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo. Imperador Domiciano. Com a morte de Nero, inicia-se um breve período de paz. O imperador Domiciano retoma a perseguição aos cristãos, chama a si mesmo de Dominus ac Deus, quer dizer, Senhor e Deus, e uma curiosidade que em seu reinado o apóstolo São João foi exilado na ilha de Patmos, conforme você pode constatar lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Aí o imperador Décio, que já iniciaria a segunda fase das perseguições, ele buscou reforçar a religião oficial do império, considerava os cristãos os inimigos mais perigosos do Estado e decretou que todos os cidadãos, deveriam expressar publicamente a sua adesão à religião oficial mediante um sacrifício aos deuses. E essa era a maneira que os imperadores e os governantes tinham para identificar os cristãos, era baixar um decreto onde toda a população deveria oferecer sacrifícios.
Os cristãos, como eram muito fiéis à fé deles, né, a fé em Cristo, eles não iam, não ofereciam. Aí na hora que alguém se recusava, era preso, martirizado, enfim, era punido. Imperador Diocleciano. Em seu reinado, o cristianismo já compreendia quase 20% dos habitantes do império, ou seja, um em cada 5 habitantes era cristão. Desencadeou a última, mais longa e mais sangrenta perseguição aos cristãos. Decretou o oferecimento público de sacrifício aos deuses e destruiu templos e livros sagrados dos cristãos. Diocleciano ele foi um imperador que entrou para a história das perseguições aos cristãos como aquele o mais violento, aquele que realmente empreendeu o maior furor, o maior ódio aos cristãos, né? E as suas locais sagrados, né? Você vê que ele destruiu templos, os livros também, e da mesma forma que Décio e muitos outros imperadores, ele identificava os cristãos e os cristãos se autodenunciavam a partir do momento que se recusavam a oferecer sacrifícios. Ok? Muito bem, então diante dessa breve exposição, podemos e devemos fazer uma reflexão, vivendo a história, né? Nós ainda estamos vivendo essa história. A história do cristianismo, a história das pessoas não acabou. E aí vem a reflexão. Hoje em dia os cristãos ainda são perseguidos? O que você acha, meu irmão, minha irmã? Ainda somos perseguidos? Ainda existem pessoas que são perseguidas porque creem em Cristo? E é muito fácil nós respondermos isso porque a gente é só ligar a TV, ver um noticiário e a gente vê que existe sim perseguição aos cristãos e a nossos símbolos religiosos, né? E aí a gente coloca aqui para vocês um mapa ilustrando. Esse mapa é fornecido pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, onde ela mostra os países onde onde o cristianismo ele é perseguido ou discriminado, onde os cristãos sofrem perseguição ou discriminação. E aí a gente vê que existe uma concentração nos países asiáticos e alguns países africanos. Porque nesses países existe uma maioria religiosa, na maioria deles muçulmana, né, que segue o islamismo, e outras religiões também, como o budismo, entre outras, que nesses países, essas maiorias religiosas, elas oprimem as minorias cristãs, ou seja, são países onde o cristianismo é minoria. Mas também existem aqueles países onde ser cristão é um crime de Estado, é decretado por lei que crer em Jesus é crime, e a pessoa é presa, ela é colocada na cadeia, ela vai para o campo de trabalhos forçados, enfim. E nesse próximo slide a gente verifica muito bem isso. Existe uma organização internacional que presta apoio aos cristãos perseguidos chamada Portas Abertas. E essa instituição anualmente ela faz um ranking com os países que mais perseguem os cristãos. O ranking desse ano colocou entre os primeiros lugares a Coreia do Norte e o Iraque. A Coreia do Norte, lá o cristianismo ele é proibido por lei, né? Os cristãos são perseguidos. E inclusive tem esse detalhe que 14 anos a Coreia do Norte ela lidera o ranking de cerceamento da liberdade religiosa, em particular dos cristãos. Aí tem esse dado que fala que mais de 70 mil pessoas cristãos são presos e torturados em campos de trabalhos forçados. No Iraque, fala a questão dos refugiados, onde mais de 120 mil cristãos iraquianos foram expulsos de suas casas, né? Estão migrando, estão fugindo da perseguição, né? Isso é uma coisa lamentável. E diante de tudo isso que nós vemos, nós só podemos encontrar consolo nas Escrituras, nas nossas raízes. E aí eu deixo para vocês essa mensagem lá do Atos dos Apóstolos 4, versículo 18 ao 20. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos se é justo obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Essa é a mensagem que as Escrituras deixam para nós.
Nós não podemos ter medo das perseguições do mundo. Jesus dizia: não deveis temer aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. E era nessa certeza de que o nosso prêmio é a eternidade, nosso prêmio é junto de Cristo na eternidade. Os cristãos entregavam suas vidas, tinham seu sangue derramado porque sabiam que a eternidade nos esperava. E não podemos, como cristãos, trair a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Era isso, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço.